Olá, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Estamos com esse canal em início de história, canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. A gente tem pedido sugestões, opiniões e fora sugerido comentarmos as lições da Escola Bíblica Dominical. E eu quero comentar convosco a lição de adultos. Como hoje, segundo domingo de janeiro, já tivemos a ministração de 2 lições, as 2 primeiras, eu quero deixar um vídeo para cada uma dessas lições, trazendo um vídeo retrospectivo a respeito do assunto, né? Nós temos a temática geral, a supremacia das Escrituras, lições bíblicas, primeiro trimestre de 2022, né? E eu gostaria de trazer nesse vídeo um resumo da lição 1. Nós iremos trazer aqui uma abordagem resumida dos assuntos ao longo do trimestre, né? Mas eu peço oração aos irmãos que possam estar orando por nós, que apoiem o nosso trabalho, que se inscrevam em nosso canal, ative as notificações, curta os vídeos, comente alguma coisa, se quiser deixar alguma sugestão de vídeo, sugestão para o canal, nós estamos abertos a opiniões e sugestões, e compartilhe vídeos deste canal, nos ajude a divulgar esse canal que trata a respeito da palavra do Senhor, para alcançar o máximo muitas pessoas, para estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Então nós temos na lição de número 1, que a lição desse trimestre, ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, né? E a primeira lição desse trimestre nós estudamos, né, com o tema a autoridade da Bíblia. Uma lição maravilhosa que nós já vemos aqui na parte introdutória dessa lição de número 1, algumas informações bem relevantes, né, para esse assunto, né? Nós vemos a lição começar dizendo que a autoridade que a Bíblia tem fundamenta-se em seu próprio autor, ou seja, Deus, o Criador do universo, que tem todo o poder, que é um Deus que tem toda a autoridade. Logo, o seu livro, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e ela tem autoridade, porque a autoridade da Bíblia está embasada no seu próprio autor, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus do universo, né? E nós vemos também aqui uma informação relevante, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita para o ser humano, né? E que a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo. A autoridade da Bíblia não depende de nenhuma outra coisa, de nenhuma outra pessoa, a não ser do próprio Deus, né? E nós vemos aqui também a informação relevante nessa parte inicial, que a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A única fonte infalível de autoridade que a igreja possui é a palavra do Senhor. A palavra que tem autoridade, né? Nós vemos no primeiro tópico a lição tratar da origem da Bíblia e a revelação divina, né? Nós vemos aqui no primeiro subtópico a respeito da origem da Bíblia. Nós vemos que Pedro, que é um dos escritores de livro ou carta da Bíblia, né? Nós vemos que numa das cartas que ele escreve, na segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro ele evidencia que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus, né? Pedro disse que os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Deus usou pessoas, seres humanos comuns, para serem usados por Deus para escreverem os livros da Bíblia Sagrada, mas a inspiração é de Deus, a inspiração é divina através do seu Santo Espírito. Logo, é a palavra de Deus, uma palavra que tem autoridade, porque ela é proveniente do próprio Deus, do Criador do universo, né? Nós vemos também que as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Então, através das Escrituras, Deus se faz conhecido entre os homens ou para a humanidade,
né? Aí nesse primeiro tópico, primeiro subtópico do primeiro tópico, sobre a origem da Bíblia, nós vemos também a lição citar que a Bíblia, que por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé que é infalível. A gente pode embasar ou aprender em nossa jornada de fé através de experiências, através da tradição, através de outras pessoas, através de outras fontes, mas a única infalível, a suprema fonte é a Bíblia Sagrada, né? Nós vemos aqui no segundo subtópico do primeiro tópico a revelação geral, a respeito da revelação geral, né? A revelação geral de Deus para a humanidade. Nós vemos que a revelação geral de Deus é aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte, né? E nós vemos que essa revelação de Deus, ela veio para o ser humano através da história do universo e da natureza humana, né? Nós vemos que Deus se revelou na história através da sua soberania, né? De modo que nós vemos ao longo da história que Deus, ele controla o curso dos acontecimentos. Nós vemos que Deus remove e estabelece reinos, né? Então nós vemos ali uma ação da soberania de Deus, que Deus mostra para o ser humano que ele está no controle de todas as coisas, que no curso da história tem um ser supremo que está sobre todos. Logo, Deus está se revelando através da história. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que existe um ser supremo sobre o universo, e este ser é o Criador do universo, é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que Deus se revela através do universo. E quando olhamos para esse cenário, nós vemos que Deus se manifesta o seu poder naquilo que foi criado, nas coisas que foram criadas. Imagine você pensar assim: como imaginar que Deus existe? Aí, em contrapartida, a gente diz: como poderia o ser humano, tão limitado que é, criar os céus? Como poderia o ser humano, tão limitado que é, criar o universo? Como poderia o ser humano tão limitado que é criar o mar e tudo que existe nos céus, na terra, no mar, toda a glória, todo o resplendor, toda a grandeza que há em todas as coisas, só pode ser através de um ser supremo que tenha todo o poder. Logo, Deus, através da história, através do universo, de tudo que ele criou, ele mostra, ele se revela para a humanidade. Deus se revela também através do próprio ser humano, né? O caráter do ser humano revela o caráter moral de Deus. Então Deus se revela através do próprio ser humano. Aquilo que tem de bom no ser humano é porque ele herdou através do caráter divino coisas boas para a sua vida, e Deus se revela. E nós vemos que isso aí é a revelação geral de Deus na história, no universo e no próprio ser humano. E nós temos também a revelação especial. Na revelação especial, nós vemos Deus se revelar à humanidade através do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, e da sua palavra. Deus se revela para a humanidade através de Cristo, porque nós sabemos que ele, Jesus, desceu como Deus e se fez homem. A vinda de Jesus é Deus se fazendo homem para se aproximar do ser humano. Nós vemos em João capítulo 1 que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo, que é Cristo, ele é Deus, ele já era Deus desde o princípio, e depois a Bíblia vem dizer que Deus envia o seu Filho Jesus, ele se encarna, né? Ele nasce como ser humano, que é uma obra extraordinária do poder divino, né? E ali, através da vinda de Cristo, Deus se revela à humanidade através do seu Filho Jesus. E nós vemos Deus se revelar na própria Escritura. Nós vemos em João 5,39, se não me falha a memória, João 5,39, a Bíblia dizendo: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Então, nós vemos Deus se revelar através do seu Filho, nós vemos Deus se revelar através da sua palavra. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu quero prosseguir aqui, trazendo de forma resumida, né? E peço aos amados irmãos que apoiem o nosso canal e curta esse vídeo, traga o seu comentário. Vamos para o tópico 2 aqui, para nós falarmos de forma resumida, é uma retrospectiva, mas peço aos irmãos que compreendam e nos ajudem. Então nós vemos no segundo tópico as evidências da autenticidade da Bíblia, né? A palavra autenticidade vem de um termo grego que quer dizer verdadeiro, né? E no contexto da palavra de Deus, no que diz respeito à Bíblia Sagrada, a autenticidade, ela indica que o texto sagrado é verdadeiro, né? É verdadeiro. Então nós vemos que a Bíblia, ela autentica a si mesma, né? A si mesmo. Paulo, quando escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é divinamente inspirada, né? Toda a escritura, não é parte dela, não tem um livro mais inspirado que outro, toda a escritura é divinamente inspirada. Não é que na escritura tem uma parte inspirada por Deus e outra parte que não seja, não, toda a escritura é divinamente inspirada. Aí nós vemos aqui, dentre as evidências, nós temos evidências internas e evidências externas de que a Bíblia é autêntica, de que a Bíblia é verdadeira. Nas evidências internas, nós vemos aqui a unidade e a consistência. Imagine, a Bíblia foi escrita, o intervalo em que o primeiro livro e o último foram escritos é de aproximadamente 1.600 anos. A quantidade de pessoas que são autores de livro da Bíblia são aproximadamente 40 pessoas. Nós vemos que essas pessoas viviam em lugares diferentes, tinham contextos de vida diferentes, tinham um nível de intelectualidade diferente, uma série de situações diferentes na vida daqueles personagens, daqueles autores da Bíblia Sagrada, e nós vemos um conteúdo que se equivale. Nós vemos um conteúdo da Bíblia que são 66 livros, 1.189 capítulos, mais de 30.000 versículos, onde não há contradição de um texto com o outro, do que um escreveu mais de 1.000 anos antes do outro, né? Nós não se vê contradição nos escritos de um dos autores para o outro. Por quê? Porque todos eles falaram inspirados por Deus e é a palavra de Deus. Logo, ela não pode ter erros, porque o próprio Deus não erra, né? E a palavra é dele e a palavra não falha. Então nós vemos que existe uma unidade e existe consistência no texto da palavra do Senhor. Nós vemos isso como evidências internas, né? Evidências dentro da própria palavra. Olhando para a própria palavra, nós vemos evidência de que ela é autêntica, verdadeira, né? Dentre as evidências internas, nós vemos também a ação do Espírito Santo, né? Nós vemos que por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, todo mundo que lê a Bíblia Sagrada ali conforme a vontade do Senhor, ali servindo a Deus, em comunhão com Deus, você percebe que não é um livro comum. Você sente que o Espírito Santo trabalha, que ele penetra, que ele vai ali no âmago da alma, no nosso íntimo. Ele trabalha em nosso coração, em nosso ser. Por quê? Porque nós temos a ação do Espírito Santo dentro da palavra, na palavra do Senhor, quando ela é transmitida para o ser humano. Então, é uma evidência que ela é verdadeira, porque o Espírito Santo vai trabalhando, né? Não é que você vai ler aqui e Deus e não vai ter um efeito. Tem algo extraordinário de Deus sendo trabalhado na vida do ser humano. Outra evidência interna, profecias de eventos futuros. Nós vemos dentro da Bíblia um monte de profecias que foram feitas e que depois nós vemos o cumprimento exatamente da forma como que fora profetizado, né? Podemos ver aqui na lição alguns exemplos, né? O nascimento de Jesus, que Isaías profere a profecia em capítulo 7, verso 14 de Isaías.
E vê-se o cumprimento em Mateus 1:23, com uma diferença de tempo muito grande, muitos anos depois. Aí tem também a morte de Cristo na cruz, que fora profetizada e houve o cumprimento. Nós temos o local da sepultura de Cristo, que fora dito muito tempo antes, e depois cumpriu-se cabalmente. Nós vemos a profecia a respeito da ressurreição. Então essas profecias são evidências internas de que a Bíblia é verdadeira, ela é autêntica. Evidências externas. Nós vemos nas evidências internas que são aqueles acontecimentos narrados nas Escrituras que também são ratificados por outras fontes históricas. Nós estamos vendo aí, nós vemos nos próprios noticiários, de vez em quando a gente vê algum noticiário comprovando algum acontecimento da época do Antigo Testamento, algum registro bíblico que é narrado hoje em dia, que de vez em quando os noticiários estão relatando, ou seja, nós temos evidências fora da Bíblia de que aquilo que a Bíblia relata é verdadeiro. Então a palavra de Deus é verdadeira, através de evidência não só dela, mas de evidências externas, né? O registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. A despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Dão valor a tantos escritos, a tantos livros, e alguns ou muitas pessoas querem pôr em dúvida a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia, né? Sendo que, se existem tantos livros que são colocados como autênticos, como verdadeiros, imagina a Bíblia, que é o livro mais lido, né? Que é o livro mais traduzido da história, né? Não há dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é autêntica, que ela é verdadeira, né? Terceiro tópico, para nós caminharmos para o final: a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. Nós temos o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, um livro especial para quem quer conhecer as principais doutrinas da fé cristã, que é um livro maravilhoso, que ele é citado muitas vezes ao longo da lição dessa primeira lição do primeiro trimestre de 2022. Se você puder ler esse livro a partir da página 25, entre a página 25 e 30, nós temos ali a abordagem a respeito das Sagradas Escrituras, né? E o livro aborda todas as doutrinas da Bíblia Sagrada, conforme cremos, conforme acreditamos, de forma bem explicada, com embasamento bíblico, citação de referências bíblicas. É um material essencial para o nosso estudo. E nesse material, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, nós vemos que esse livro professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o próximo. Então, o conteúdo que é fornecido na palavra de Deus é essencial, é indispensável para nós termos comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Esse tópico trata da supremacia da Bíblia. E aí aqui o texto prossegue dizendo: assim sendo, não necessitamos de nenhuma outra revelação extraordinária para a salvação e o nosso crescimento espiritual. Então a Bíblia é suficiente como revelação de Deus para a nossa vida espiritual, né? Segundo subtópico, depois nesse tópico sobre a mensagem da Bíblia, o primeiro subtópico, a supremacia da Bíblia. Agora o segundo subtópico, o poder da palavra de Deus. Nós vemos que o poder da palavra se assemelha ao fogo. Nós vemos aqui duas características da Bíblia. Aqui é uma figura de linguagem usada dentro da própria palavra de Deus para mostrar de forma simples e ao mesmo tempo objetiva para o ser humano duas características da Bíblia, da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, né? Primeiro, a Bíblia, o poder da Bíblia se assemelha ao fogo que consome e purifica. Quando o ouro, por exemplo, ele passa pelo fogo, ele diminui, ele passa por um processo, né? Mas quando ele finaliza o processo ali, fica o ouro refinado, porque o fogo ele tem poder de tirar impurezas, e é o mesmo poder que a palavra tem, né? Uma figura de linguagem que é utilizada aí
do poder do fogo, tal qual o poder da palavra, do poder que a palavra tem de agir em nossas vidas, tirando impureza e nos purificando. Esse é o poder que a palavra de Deus tem na vida do ser humano. E a outra figura de linguagem que é utilizada para mostrar o poder da palavra de Deus é que ela é como um martelo que despedaça a penha. Tem corações que parecem uma penha, uma rocha, mas a palavra de Deus, ela vai agindo, vai penetrando. Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem um coração duro, uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa... Aí a palavra de Deus, ela vai atuando, vai trabalhando, essa pessoa aquela pedra vai sendo esmiuçada, e aquela pessoa vai mudando, e a palavra de Deus vai penetrando, agindo na vida daquela pessoa, e vai fazendo uma transformação extraordinária por causa do poder da palavra de Deus, né? Então o seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais, o poder da palavra do Senhor, né? E a palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano, né? Então ela é como o fogo que consome e purifica, ela é como o martelo que despedaça a penha, e ela é como a espada que penetra no mais íntimo do ser humano. Para finalizar, nesse terceiro tópico, o terceiro subtópico, o propósito da Bíblia, né? Nós vemos aí mais uma vez a declaração de fé sendo citada, né? É importantíssimo ler o livro A Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Então, mais uma vez é citada aqui, ó. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, é a mensagem objetiva, é a mensagem entendível, completa e amorosa de Deus, né? Então, traz aqui 5 características do que vem a ser a Bíblia para nós, como palavra de Deus, né? Cujo principal alvo é pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo, né? Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos, né? Hoje tem muitos lugares em que estão tentando relativizar a Bíblia Sagrada, o poder da Bíblia Sagrada, a veracidade da Bíblia Sagrada. Mas nós vemos que os valores da Bíblia Sagrada são absolutos. Nós não podemos trocá-los por nada, nós não podemos relativizar, porque ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade divina, ela é a única palavra de Deus escrita para a humanidade, é por meio dela que Deus se revela, que Deus se faz conhecido para com a humanidade. Então o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores, certo? Então, esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira, né? E aqui eu estou finalizando o primeiro resumo ali, um comentário resumido da primeira lição do primeiro trimestre do ano 2022, que o tema geral é a supremacia das Escrituras e o tema da lição é a autoridade, né? E sobre a autoridade, nós vemos aqui o assunto sendo concluído com as Escrituras são de origem divina, Deus se deu a conhecer por meio da história, por meio do universo, por meio da humanidade, por meio do seu Filho Jesus e por meio das Sagradas Escrituras. Então, esta é a palavra, né? Aí eu quero finalizar aqui com a frase: a autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem autoridade tal qual o Deus da palavra. Não se pode dissociar a palavra de Deus do Deus da palavra. Deus é poderoso, a palavra tem poder. Deus é autêntico, a palavra é autêntica. Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira. Deus é supremo, a sua palavra é suprema. Deus não falha, Deus não erra. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não erra. Este é o primeiro comentário. Eu agradeço pela sua atenção. Nós estamos aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor no canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu agradeço a sua atenção, peço a sua oração, que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.